Lourenço Frois é coordenador do programa de novos FPSOs da Petrobras. E a gente vai aproveitar que a gente está aqui no FPSOs Brasil Congress 2024 para conversar um pouco com ele sobre esse mercado. Lourenço, a gente sabe que existe hoje, né, uma demanda aquecida por FPSOs, por equipamentos e serviços, né? Como que você enxerga assim, a capacidade da indústria, tanto do ponto da demanda quanto do ponto da oferta, de se ajustarem? De fato, a Petrobras representa mais ou menos a metade, né, da demanda mundial por novos FPSOs. Então, o que nós temos feito é um programa de escuta ativa com o mercado, de forma a entender a dinâmica atual de mercado e conseguir trazer isso para o planejamento interno da empresa para a gente obter sucesso nas novas contratações. Só com as contratações de P78 para frente até a P85, a gente está agregando em capacidade instalada mais de 1,5 milhão de barris de petróleo, que é uma capacidade expressiva, e toda ela a gente está conseguindo sucesso nas contratações. No entanto, o mercado mudou muito, principalmente depois dos conflitos armados que a gente teve recentemente e da pandemia, e a gente está tendo que se adequar a esse novo mercado que ficou estável desta forma. A gente havia uma expectativa de que esses efeitos fossem se atenuar depois desses eventos, e na realidade a gente está vendo que esse mercado está se tornando estável nesse novo patamar, que envolve questões de financiabilidade, questões de custo, questões de prazos de construção. Então a gente tem escutado muito o mercado, tem feito um processo de modificação dos nossos processos de contratação, que é mais ou menos o que a gente vai mostrar aqui nesse congresso, e até ter oportunidade também de ouvir um pouco mais dessas empresas. Você vê no mercado mundial um cenário diferente do que o que a Petrobras encontrava em anos anteriores? Sim, com certeza a gente teve uma mudança grande com esses últimos eventos, e a gente está tendo que se antecipar em relação ao mercado, o que, por exemplo, envolve um pré-engajamento. O que é isso? A gente divulga alguns documentos antecipadamente para o mercado antes de fazer o processo de contratação em si. E isso a gente entende que é um movimento interessante, porque o mercado, apesar de não estar ainda cotando, não estar competindo, ele começa a entender como serão esses FPSOs que a gente vai contratar. Então, estão disponíveis, por exemplo, no nosso portal fornecedor, a documentação da P86, que é a próxima unidade própria que a gente vai contratar. Então, lá o mercado consegue entender o que a gente vai fazer. Por exemplo, essa unidade conta com o ciclo combinado, que é uma medida que nós tomamos, né, para a planta de geração de energia, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, uma sinalização para o mercado de que a gente está fazendo esse movimento, e essa documentação começa a ficar disponível para o mercado se preparar quando a gente, de fato, for para o mercado contratá-la. E você apontaria algum equipamento ou equipamentos e serviços que a Petrobras enxerga como mais críticos na aquisição no mercado? Com certeza. A gente tem, nesses estudos que a gente faz, a gente consegue localizar onde é que está o caminho crítico. O que é o caminho crítico? É aquele caminho que leva ao prazo final de construção do FPSO de qualquer jeito. Então você tem outras atividades que não são tão críticas, que não levam a um caminho crítico. Atividades que você pode fazer em paralelo, atividades que você pode ter ações, mas que não vão levar a uma redução do prazo de construção do FPSO. Os equipamentos hoje tidos como mais críticos para a construção do FPSO são os equipamentos de compressão e geração de energia. São equipamentos muito grandes. Os nossos FPSOs, eles cresceram mais ou menos em 3 vezes em termos de peso dos módulos que são fabricados, né? Tendo como balizador, por exemplo, os módulos que a gente fabrica aqui no Brasil. Eles cresceram em 3 vezes em peso. Então, isso é bastante expressivo em termos de esforço que será necessário para construir. E esses equipamentos que têm de geração e de compressão, eles tiveram os prazos aumentados pelos fornecedores desses equipamentos recentemente, o que leva a uma adequação do prazo de construção dos FPSOs também, que é uma
um exemplo, né, de uma releitura de mercado que a gente está fazendo. Então, recentemente, a gente fez uma revisão dos prazos de construção, levando em consideração os FPSOs que serão contratados nessa próxima geração, já com prazos um pouco maiores, para a gente ter mais assertividade quando for executar, de fato, as obras, considerando esses novos prazos para o sistema de compressão e geração. Bacana. Deixa eu só te fazer uma última pergunta. Eu achei curioso quando você falou de uma nova contratação de plataforma, se eu não me engano, a P85, que você fala em ciclo combinado. Isso seria o quê? Uma tendência a substituir o diesel pela eletricidade? Eu falei da P86. O ciclo combinado significa que a gente vai ter uma planta de geração de energia elétrica mais eficiente a bordo do FPSO. A gente vai utilizar os calores de exausto, os gases de exausto que a gente tem nos turbogeradores, que a gente normalmente tem, para aquecer a água, gerar vapor e utilizar esse vapor numa turbina de geração de energia elétrica a vapor. Ou seja, você aumenta o uso daquela energia, aquela mesma energia, daquele mesmo combustível, você aumenta a utilização, aumenta a eficiência da plataforma e, consequentemente, você reduz a emissão de gases de efeito estufa. Significa que para uma mesma quantidade de combustível, você vai conseguir aproveitar melhor e gerar mais energia com a mesma quantidade de combustível, com esse reaproveitamento, que já é uma técnica bem conhecida na indústria, que é a cogeração de energia. E você enxerga alguma outra novidade tecnológica que você vê como tendência para os FPSOs daqui para frente? Sim, a gente tem um pacote de tecnologia de redução de emissões que a gente passou a fazer uso e faz parte da nossa diretriz de projeto hoje fazer uso desse pacote de tecnologias. Por exemplo, a gente tem um sistema de flare fechado que minimiza consideravelmente as queimas que a gente tinha em flare, né, mais antigamente, em unidades a gente tinha, que causam maiores emissões também de gases de efeito estufa. É um exemplo típico que a gente está adotando. Em todas as próximas plataformas já sai como diretriz, né, de utilização. Além disso, as unidades como um todo, elas se tornaram mais complexas pelo tamanho das unidades. Então, essas unidades que a gente está agora, brevemente, a gente espera contratar, que são a P84 e a P85, são unidades de 225 mil barris de petróleo por dia de capacidade. Então, são unidades muito grandes. Poucas unidades no mundo têm essa capacidade. Então, a gente está com um pacote de unidades, são 5 unidades desse porte que estão em prazo de contratação ou construção neste momento. Muito obrigado.